Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é o canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Você sabe que todos os dias nós estamos aqui para poder oferecer um vídeo com o resumo da lição do dia, com o estudo da lição do dia. Entretanto, às quintas-feiras nós temos um vídeo extra, um vídeo a mais que nós oferecemos às pessoas que nos acompanham, principalmente ao pessoal da Igreja Adventista de Santo Amaro, da Igreja Jardim Prudência, que são as igrejas que eu tenho o privilégio de pastorear, mas é claro que todos aqueles que gostam de compreender um pouco mais de alguns temas bíblicos são muito bem-vindos. Nós estamos na série Eu Acredito, onde temos tido a oportunidade de passar por um processo de pesquisa bíblica, entendendo as 28 crenças fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia, entendendo o embasamento bíblico dessas mesmas crenças. E você é muito bem-vindo junto conosco. Eu gostaria de fazer uma oração especial, pedindo a Deus para que pudesse estar conosco e abrisse a nossa mente para o entendimento desse tema tão importante que estudaremos hoje. E, na sequência, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Então, eu te convido a orar comigo nesse momento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede a oportunidade de juntos estudarmos a sua palavra. Ainda que esse meu amigo, essa minha amiga, esteja tão distante fisicamente de mim, mas juntos no Espírito, estamos unidos pela tua palavra. Ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor tem para nós, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu vou chamar agora a vinheta e, na sequência, nós iniciamos o estudo de hoje. E nós estamos de volta com a série Eu Acredito. Hoje o nosso tema será o batismo. Vamos entender um pouquinho desse rito. É um ritual, a igreja cristã deixou alguns ritos que deveriam ser ministrados àqueles que fariam parte do corpo de Cristo, que é a igreja. A Santa Ceia, por exemplo, que o próprio Cristo acabou ministrando a primeira ceia na quinta-feira à noite da última semana dele aqui na Terra, mas ele também deixou o batismo como uma instituição. Por que o batismo é importante? Por que uma pessoa, quando vai se unir à igreja cristã, ela precisa primeiro passar pelo ritual do batismo? O que o batismo significa? O que ele representa? Essas são algumas das respostas que nós tentaremos buscar no nosso estudo de hoje. Portanto, continua aí, porque vai valer a pena. Falando sobre a questão da importância do batismo, precisamos lembrar que o batismo é um aspecto de justiça do qual as pessoas podem participar. Uma vez que Cristo, aquele que não conheceu o pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça, nós, como pecadores, também devemos fazer o mesmo. Só lembrando que o Novo Testamento menciona que Jesus Cristo, quando foi começar o seu ministério, ele foi até o Rio Jordão e foi batizado por João Batista. É claro que ele não foi batizado porque era pecador. O próprio João Batista, quando Cristo Jesus se aproximou dele, disse: eu aqui preciso ser batizado pelo Senhor, como é que o Senhor vem a mim e me pede para poder batizá-lo? E Jesus simplesmente olhou para ele e disse: faça o que eu estou te dizendo para que se cumpra tudo aquilo que foi escrito a meu respeito. E então João Batista teve o privilégio de levantar a mão do ministério e ao mesmo tempo batizar ninguém menos do que a segunda pessoa da Trindade Divina. Que privilégio teve João Batista! O batismo, portanto, é um rito que tem a ver com a justiça de Cristo que deve ser imputada na nossa vida. É um ato externo que mostra uma realidade interna, algo que tem que acontecer no nosso coração, quando a graça de Cristo nos alcança, quando estabelecemos um compromisso com Cristo Jesus, nós demonstramos isso de forma pública através do batismo. Assim como quando duas pessoas se gostam, se amam, decidem que vão viver juntos dentro de uma relação de casamento, antes que isso possa acontecer, eles vão diante de um juiz, vão diante de uma congregação, de uma igreja, e prometem ser fiéis um ao outro. Aquele ato, o ritual do casamento, ele não necessariamente marca o momento em que o amor surgiu entre as pessoas, mas é um rito externo, público, que representa uma realidade que aconteceu lá dentro do coração e da mente. A mesma coisa acontece em relação ao batismo. O batismo é um ato externo que demonstra uma realidade interna do pecador. Nós vamos entender um pouco mais isso. A primeira coisa que precisamos entender a respeito do batismo é que o batismo é um mandamento de Jesus Cristo.
Jesus havia morrido e ressuscitado, e logo depois de ter passado por essa experiência, Jesus Cristo esteve durante 40 dias aparecendo aos discípulos, falando-lhes a respeito do reino. Atos capítulo 1 vai falar a respeito disso, mas exatamente antes que ele subisse ao céu, Mateus registra uma ordem que Jesus Cristo deixou naquilo que acabou sendo conhecido como a Grande Comissão. Esse texto, Mateus 28, versos 18 a 20, diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus aqui vai mencionar que os seus apóstolos, que tinham sido seus discípulos, agora quando fossem pelo mundo todo, por toda tribo, língua, povo e nação, conforme eles fossem explicando o evangelho de Cristo para as pessoas, e as pessoas quisessem também se tornar discípulos de Cristo, fazer parte do seu reino, fazer parte da sua igreja, um rito que deveria fazer parte da vida dessa pessoa, para que publicamente ela pudesse dizer: eu, a partir desse momento, sou seguidor de Cristo Jesus, seria o próprio batismo. Jesus disse que eles deveriam ir e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses discípulos a obedecerem às coisas que Jesus havia ensinado a eles. Portanto, o batismo é um rito que vai servir como um rito de iniciação. O indivíduo, antes de fazer parte da Igreja de Cristo, do reino de Cristo, ele professa fé em Cristo Jesus publicamente e passa pela experiência do batismo. A importância do batismo também tem que ser compreendida como uma situação de salvação. O texto de Marcos, capítulo 16 menciona que quem crer e for batizado será salvo. E o restante do versículo ainda diz: porém, quem não crer será condenado. Jesus vai mencionar que quando uma pessoa crê em Cristo Jesus, ela vai estabelecer um compromisso público com ele. E esse compromisso público que ela vai reconhecer com Jesus vai ser marcado com o batismo. Jesus vai mencionar que é uma questão de salvação. Porque se você não tiver um compromisso com ele, então, segundo o próprio Cristo, você realmente não crê em Cristo Jesus. Porque se você crê, você vai se entregar a ele e vai demonstrar que se entregou passando pela experiência do batismo. Por isso Jesus vai dizer: quem crer e for batizado será salvo. O crer antecede ao batismo. Você crê em Jesus e então você dá um passo público de fé e mostra que você está com Cristo. Assim como um indivíduo passa a amar uma mulher, e esse ato de amar a uma mulher vai fazer com que ele vá ou tome essa mulher, vá diante de testemunhas e prometa que vai ser fiel a ela, passando pela experiência do casamento. O casamento, o rito do casamento não significa que ele passou a amar a mulher a partir daquele momento, mas quando ele ama, ele não tem problema nenhum de ir diante de toda a comunidade para dizer: a partir desse momento eu não estou mais livre. A partir desse momento eu estou me dedicando à vida de casado, tenho um compromisso com o meu cônjuge. É isso que o casamento quer dizer. O batismo menciona que a partir daquele momento o indivíduo tem um compromisso com Jesus. E Jesus vai dizer que isso é uma questão de salvação. Mas, embora o batismo esteja vitalmente ligado à questão da salvação, ele não é capaz de garantir a salvação. Não é agora uma água benta que vai ser colocada sobre a sua vida e agora o diabo vai ter medo dessa água. Não. Eu costumo dizer que a água, aqui em São Paulo, quando eu vou fazer batismo, eu digo: olha, essa água que a gente está usando para o batismo aqui é a água da Sabesp. É uma água comum. Uma água que vem da torneira. Mas essa água, ela tem um significado. O batismo feito com essa água tem um significado. É um ato de entrega. A cerimônia por si só, ela não tem nenhum poder inerente. Mas o ato de se entregar a Cristo Jesus e comprovar através do batismo, o significado do gesto do batismo, que vai trazer a sua grande importância. O significado da palavra batizar provém de um vocábulo grego, que é baptizo, que significa
simplesmente imergir, mergulhar, colocar uma pessoa embaixo d'água. É isso que significa a palavra batizar. Batizar é colocar embaixo d'água. Isso é importante porque quando vamos para o Novo Testamento, nós descobrimos que o Novo Testamento usava um método para poder batizar as pessoas. E se você der uma olhada nesses dois textos, esses dois textos primeiros, Mateus capítulo 3, verso 6 e João 3, 23, vão falar a respeito do batismo que João Batista fazia. Mateus 3, verso 6, vai dizer para a gente assim: quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. O texto aqui, portanto, está dizendo que João Batista pregava para as multidões, e quando as multidões confessavam seus pecados, João Batista os batizava no Rio Jordão. Por que no Rio Jordão? É João, no capítulo 3, verso 23, que vai explicar por que João Batista escolheu o Rio Jordão para poder fazer batismo. Por que ele não simplesmente não levou um pouquinho de água na caneca para poder jogar em cima da cabeça da pessoa? Por que ele precisava levar as pessoas até o Rio Jordão? Bom, o versículo 23 explica. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois ali havia bastante água, e o povo ia até ele para ser batizado. Esse texto no mínimo, muito interessante, porque esse texto vai mencionar que as pessoas iam até esse lugar. João escolheu esse lugar, que é chamado aqui de Enom, perto de Salim. Essa região, ela ficava próximo à cidade de Jericó. Era um lugar onde o Rio Jordão se alargava um pouco mais e havia bastante água. É isso que João, o evangelista, vai explicar sobre o batismo de João Batista. Por que ele precisava de bastante água? Porque o batismo, como nós já vimos o termo, que é mergulhar uma pessoa, colocar embaixo da água, imergir uma pessoa, ela precisa de bastante água. A Igreja Apostólica, ela também batizava por imersão. Dê uma olhada, por exemplo, nesse texto de Atos capítulo 8, versículo 38, por favor. Atos capítulo 8, versículo 38. O texto diz assim: então mandou parar a carruagem e os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Esse texto está falando sobre o momento em que um alto oficial da rainha de Candace, na Etiópia, foi alcançado por Filipe. E depois que Filipe explicou para esse indivíduo a respeito de Cristo Jesus, quando ele conheceu a Cristo, ele decidiu ser batizado. E então ele olhou para Filipe e disse: o que impede que eu seja batizado? E João vai dizer: nada impede, se você crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então mandou parar a carruagem num lugar que havia água. E então Filipe o batizou. A ideia aqui é de um lugar que havia água em abundância. O batismo, portanto, aqui era, na igreja cristã primitiva, ele era feito por imersão. Um dado histórico muito importante é que existem algumas evidências que foram obtidas tanto lá nas catacumbas, em Roma, principalmente, de algumas igrejas do primeiro século, bem como de alguns mosaicos em pisos, paredes e tetos, algumas esculturas em relevo e de alguns desenhos dos primeiros tempos do Novo Testamento, que testificam inequivocamente que a imersão era a forma normal de batismo na igreja cristã durante os primeiros 10 a 14 séculos. Não existem indícios de que batismos por aspersão, ou seja, quando água é jogada na cabeça da pessoa, que batismos por aspersão tenham acontecido antes do século XIV da nossa era. Até o século XIV, os batismos aconteciam por imersão. É claro, nós já vimos em determinado momento, quando estamos sobre o remanescente na semana passada e a sua missão, nós vimos que houve determinado momento em que a igreja acabou permitindo que alguns costumes pagãos entrassem dentro do seu meio. E esses costumes pagãos mudaram algumas coisas que aconteciam dentro da igreja cristã primitiva. Uma das mudanças que acabaram acontecendo foi a forma do batismo. E, ao mesmo tempo, a época em que ele deveria ser ministrado.
Alfred Plummer, ele disse o seguinte: somente quando o batismo é administrado por imersão é que o seu significado pode ser plenamente visto. E qual é o significado do batismo? Essa é uma importante pergunta. Bom, o primeiro significado do batismo é morte e ressurreição de Cristo Jesus. Assim como ser coberto pelas águas simbolizava um grau extremo de dificuldade e aflição, assim, o batismo de Jesus em água representava a aprovação profética do seu sofrimento, morte e sepultamento. Sua saída das águas falava da sua subsequente ressurreição. Nós vamos ler daqui a pouco o texto de Romanos 6, mas eu quero que você só guarde aqui essa ideia. O batismo, ele representava, num primeiro momento, um significado da própria experiência de Jesus. Ao ser levado para baixo da água, Jesus representando aqui a morte de Cristo Jesus, ao ser trazido de volta da água, a sua consequente ressurreição. E será que existe indício bíblico exatamente isso? Claro que sim. E nesse texto de Romanos capítulo 6, versos 3 e 4, eu quero ler esse texto, é onde nós encontramos o apóstolo Paulo mencionando exatamente isso. Olha o que ele vai dizer. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua morte? Pois pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim, como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Esse texto, ele vai mostrar que o ato de colocar uma pessoa embaixo da água e trazê-la de volta, significa que ela está passando pela mesma experiência, simbolicamente, é claro, pela qual Cristo Jesus passou. Assim como Cristo Jesus foi morto, mas ressuscitou e venceu a morte, aquele que crê em Cristo Jesus e passa pela experiência do batismo, ele está participando também da morte e ressurreição de Jesus. No ato simbólico do batismo, o crente participa da morte de Cristo e, num sentido muito real, essa morte torna-se a sua própria morte. Ele entra também na ressurreição de Cristo, e essa ressurreição torna-se também a sua ressurreição. E por que que o crente morre? Porque ele morre por uma velha vida, uma vida de pecado, um estilo de vida sem Cristo Jesus, que representava uma vida com desrespeito à palavra de Deus. Mas quando ele agora é trazido de debaixo das águas, é como se ele estivesse ressuscitando agora por uma nova vida em Cristo Jesus. Novos atos, ao mesmo tempo, uma nova dimensão de vida, aonde o pecado é vencido por Cristo Jesus, acaba inaugurando o estilo de vida que o indivíduo viverá depois do pecado. Portanto, há um significado até mesmo na forma como o batismo é ministrado. E jogando um pouco de água na cabeça, esse significado se perde completamente. Como nós já vimos, o próprio significado da palavra batismo, que é a palavra grega baptizo, que significa colocar embaixo da água. Porque a Bíblia vai dizer que há um gesto simbólico na maneira como o batismo é ministrado. O batismo também significa uma relação de concerto com Cristo Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento, Gênesis capítulo 11, vai nos dizer que a circuncisão, ela assinalou o relacionamento de concerto entre Deus e Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse, olha, eu tenho um acordo agora para poder fazer contigo, eu quero estabelecer uma aliança contigo, e essa aliança será vista na sua própria carne. E quando você vai lá para Gênesis capítulo 16, Abraão tinha 80, aliás, Abraão já tinha 98, 99 anos, mais ou menos, quando ele foi circuncidado. Ismael, seu filho, já tinha 16 anos de idade. E a ideia da circuncisão era o indivíduo levar no seu próprio corpo uma marca de que ele pertencia a Cristo Jesus. Agora, no Novo Testamento, a Bíblia vai deixar claro que o sinal do relacionamento salvador com Cristo Jesus
já não é mais a circuncisão, mas é uma circuncisão espiritual que Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12, vai dizer que é exatamente o batismo. Esse texto merece ser lido. Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. Aí vem o verso 12. No batismo vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para uma nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. O apóstolo Paulo não deixa a mínima dúvida de que agora, na aliança de Cristo com o seu povo no Novo Testamento, a circuncisão já não tem mais valor. O ato simbólico externo que demonstra a nossa aliança com Deus é o batismo, que representa morte e ressurreição. Nós morremos com Cristo para uma velha vida e renascemos, ressuscitamos com Ele para uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que significa o ato de colocar uma pessoa embaixo da água e trazê-la de volta. O outro significado também do batismo é a consagração ao serviço de Cristo. Na Igreja Apostólica, o derramamento do Espírito Santo, em geral, seguia-se ao batismo pela água. Assim, nos dias de hoje, quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos sendo dedicados, consagrados e unidos aos três poderes do céu, Pai, Filho e Espírito Santo, para fazer a proclamação mundial do Evangelho de Cristo Jesus. Nós somos chamados, portanto, para podermos nos unir a Deus na sua missão. E isso vai acontecer logo depois do batismo. É quando nós olhamos, por exemplo, para o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo só tinha autorização para poder morar dentro do indivíduo depois que ele se entregava a Cristo. Nós vemos isso no próprio batismo de Cristo Jesus. O batismo de Cristo serve como modelo para nós. Cristo entrou na água, foi batizado por João Batista. Logo assim que o batismo dele aconteceu, aconteceram duas coisas. E Jesus Cristo estava dentro da água. Lucas, por exemplo, vai nos dizer que Jesus Cristo, ele estava orando logo depois do seu batismo. O céu se abriu e ouviu-se uma voz. Era Deus o Pai dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E a terceira pessoa da Trindade Divina, o Espírito Santo, desceu em forma corpórea como pomba sobre ele. A partir desse momento, o Evangelho de Lucas vai dizer que Jesus, cheio do Espírito, ele saiu, ele foi até o deserto, passou pelo processo da tentação, venceu, e dali ele vai para a região da Galileia e opera grandes sinais e prodígios, as multidões vêm atrás dele, a sua palavra tem um poder e uma autoridade assinaladas pelo Espírito Santo. Porque Cristo Jesus, quando veio aqui à Terra, nós já estudamos sobre isso, ele não veio no seu poder e força, ele veio como segundo Adão, e tudo que ele fez no poder e força do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Divina. E assim como Cristo Jesus foi ungido pelo Espírito, aquele que agora vai seguir a Cristo Jesus, ele precisa também ser cheio do Espírito. Mas a Bíblia vai deixar claro que o Espírito Santo só tem autorização para entrar dentro do indivíduo, para poder tomar posse do indivíduo, depois que ele se torna propriedade de Deus. Então, quando somos batizados, nós estamos dizendo através desse gesto: a partir de hoje eu sou propriedade de Deus. Então, Cristo Jesus derrama sua graça sobre nós, somos completamente perdoados. Cristo nos leva diante do Pai e diz: Pai, agora o Samuel é teu filho. O Pai nos adota como filhos e o Espírito Santo de Deus passa a morar dentro de nós. Então, a partir desse momento, movidos pelo Espírito de Deus, nos envolvemos dentro da missão de Deus. Portanto, o batismo tem também um significado de consagração ao serviço de Cristo. Ao mesmo tempo, ele tem um significado de ingresso na igreja de Deus. Através do batismo, o Senhor acrescenta novos discípulos ao corpo de crentes. O seu corpo, que é a igreja. Se você quiser dar uma olhada comigo em Atos, no capítulo 2, esse texto vai falar sobre o primeiro momento em que algumas pessoas foram batizadas na igreja. Pedro fez o seu famoso sermão e depois que ele termina de pregar, algo vai acontecer. O versículo 41 vai dizer para a gente: os que acreditaram nas palavras de Pedro
foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas à igreja. Isso é interessante, porque o texto deixa claro que eles foram primeiro batizados e depois foram acrescentados à igreja. O versículo 47 merece ser também aqui estudado. O texto diz assim: sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A ideia principal aqui do texto é que eles iam sendo batizados e então participavam do corpo de Cristo. Vamos dar uma olhada também em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 13. Até porque esse primeiro momento em que nós lemos ali em Atos, no capítulo 2, nós vimos ali o primeiro momento do surgimento da igreja. E alguns vão dizer, pois é, mas será que isso continua depois? Veja 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 13. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são os escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Veja, o apóstolo Paulo está usando aqui uma figura muito bonita para poder mencionar aqui que todos fomos batizados num único corpo, na igreja, e o Espírito Santo passou a fazer parte da nossa vida, independente de sermos judeus, gentios, escravos, livres, independente da condição social. O texto, o que vai deixar aqui realmente muito claro é que antes de uma pessoa fazer parte, portanto, da Igreja de Deus, ela precisa passar pela experiência do batismo. Era assim na igreja cristã primitiva. Assim, eles se tornavam membros da família de Deus. Ninguém pode ser batizado sem unir-se à família da igreja. Quando uma pessoa passa pela experiência do batismo, o que vai acontecer na sequência é, ele se torna parte do corpo de Cristo. O batismo também inaugura esse momento. Não existe essa ideia do indivíduo ser batizado e viver à margem do corpo de Cristo. Se você está em Cristo, você participa do corpo dele. O batismo também é uma qualificação de fé. Existem algumas qualificações aí do batismo. A fé, um dos pré-requisitos para que o indivíduo seja batizado é a fé no sacrifício expiatório de Cristo Jesus como o único meio de salvação do pecado. Cristo afirmou, quem crer e for batizado será salvo. Portanto, crer é ter fé. Quando você tem fé no que Cristo fez por você, a consequência natural é, você é batizado. Se, pastor, eu creio, mas não quero ser batizado. Bom, então você não tem fé. É interessante que Tiago, na sua carta, ele vai dizer que aquele que diz que tem fé, mas não guarda os seus mandamentos, na verdade, desculpa, a ideia é outra. Esse é João quem vai dizer, que quem diz que crê no Senhor, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. É João quem vai dizer isso na sua primeira carta. O que Tiago vai dizer é que a fé sem obras é morta. Se eu digo que creio em Deus, mas eu não dou passos de fé, eu estou em pé de igualdade com o diabo e os seus anjos, porque Tiago vai dizer que até o diabo crê e estremece. Mas o que é que faz a diferença na vida do crente? Se ele crê, ele vai dar passos de fé. E o primeiro passo de fé que é dado quando o indivíduo crê em Cristo Jesus, crê no sacrifício de Cristo, é ser batizado. O indivíduo também, ele precisa, para ser batizado, passar por um processo de arrependimento. Veja, Atos capítulo 2, verso 38. Esse texto é muito rico porque representa o primeiro momento em que o batismo foi ministrado já agora, dentro do contexto da igreja cristã primitiva. Atos 2, verso 38. O texto diz assim, Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um de vocês deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Veja, Pedro aqui está dizendo que antes deles serem batizados, eles deveriam se arrepender para receber o perdão dos pecados. E então o batismo aconteceria. A instrução da palavra de Deus produz não apenas fé. Você crê que o que Cristo fez realmente foi válido na tua vida.
Mas você agora entende também que o teu estilo de vida longe de Cristo Jesus, sem a experiência da fé, foi uma experiência de pecado. E você passa por um processo de arrependimento e conversão. Arrependimento é o quê? É tristeza pelos atos equivocados, pelo pecado. E a conversão? A conversão é a mudança de rumo, é uma mudança de caminho, uma mudança de conduta. Eu estava indo numa direção do pecado e agora eu retorno do pecado. É essa a ideia de conversão. Outra qualificação para que o batismo aconteça é que a pessoa dê fruto do seu arrependimento. Aqueles que almejam o batismo devem professar fé em Cristo Jesus, devem passar pelo arrependimento, mas a menos que também produzam frutos dignos de arrependimento, como diz lá em Mateus capítulo 3, verso 8, nós ainda não teremos preenchido os requisitos bíblicos para o batismo. Porque quando você se arrepende, você demonstra fruto de arrependimento. Eu vou explicar melhor isso. O indivíduo era um ladrão, aí ele se encontrou com Cristo Jesus. Creu que o sacrifício de Cristo Jesus pagou o preço pelos seus pecados. Ele se arrependeu dos seus pecados. Então, agora, o que é que acontece como consequência disso? Ele passa por um processo de conversão. E na conversão ele é transformado. Ele deixa de roubar. Então, a ideia é, se o indivíduo roubava, então agora, no poder e força de Cristo Jesus, ele não vai roubar mais. Então ele toma a decisão, a partir de agora não vou roubar mais. Então, com a decisão tomada, ele pode ser batizado. O Espírito de Deus vivendo dentro dele vai dar a ele a força necessária para que ele deixe de roubar. Estou falando, quem fala do roubo fala da mentira, vai falar de qualquer outro traço de caráter. É o fruto digno do arrependimento. A outra qualificação prévia ao batismo é o exame de candidatos. Tornar-se membro da igreja envolve dar um passo espiritual por parte do membro. Não se trata apenas de ter um nome anotado nos livros da igreja. Aqueles que ministram o batismo estão sob a responsabilidade de decidir quanto ao preparo dos candidatos para o sagrado rito. E então, até para que o indivíduo tenha a oportunidade de testemunhar publicamente de que ele realmente crê em Cristo Jesus, é feito aquilo que nós chamamos de um voto batismal, ou exame dos candidatos, onde as crenças fundamentais da Bíblia, elas são, diante de toda a comunidade, elas são, de alguma maneira, abraçadas pelo candidato. Então, algumas perguntas são feitas para o indivíduo antes do batismo. Se você já assistiu alguma cerimônia batismal na Igreja Adventista do Sétimo Dia, você vai ver que antes do batismo acontecer, alguém vai lá na frente e diz assim, escuta, você crê em Deus o Pai, em Jesus Cristo, seu Filho, bem como no Espírito Santo? Aí a pessoa diz, creio. Você crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão? E que é nela que encontramos o caminho que nós devemos viver? Sim, creio. Você crê que... E aí vem passando ali algumas perguntas que são feitas e o indivíduo vai mencionando se ele crê ou não. Aonde as perguntas vão transitando pelas nossas 28 crenças fundamentais. É o que nós chamamos de exame dos candidatos. Para que serve isso? Não é para poder agora ver, olha, vamos ver se você pode ser batizado. Não, é uma oportunidade agora para que o indivíduo possa, diante da comunidade de fé, a qual ele vai pertencer depois do batismo, para que ele possa dizer, eu creio da mesma maneira que vocês. E eu quero participar do corpo de Cristo porque tenho em comum com vocês a mesma fé. Eu aprendi aquilo que são as doutrinas bíblicas e creio da mesma maneira. Então, é um jeito dele testemunhar também diante da própria comunidade. Outra qualificação é que deveriam ser batizadas, aliás, dentro das qualificações, a pergunta que se faz aqui é quando o indivíduo deve ser batizado, né? Será que as crianças pequenas ainda deveriam ser batizadas? Algumas pessoas dizem, o indivíduo tem que ser batizado logo depois que ele nasce, ainda quando é um bebê. Karl Barth foi um famoso teólogo cristão, ele menciona assim, em parte alguma do Novo Testamento, é o batismo infantil permitido ou ordenado. Não existe nem sequer menção da possibilidade do batismo de crianças acontecerem no Novo Testamento. Crianças pequenas, nós estamos falando. Por que isso? Bom, pelo fato de que recém-nascidos e crianças pequenas
ainda não poderem experimentar um processo de conversão. Elas não podem ainda entender o que Cristo fez por elas. Não podem ainda compreender as noções mais básicas da fé. Veja, antes que o indivíduo seja batizado, ele precisa crer em Cristo Jesus. A gente viu isso. Precisa ter fé em Cristo Jesus. Precisa experimentar um arrependimento pelos seus pecados. Ele precisa, de alguma maneira, ter a coragem de pedir a Deus uma transformação de vida. Uma criança que ainda não tem a possibilidade de poder pensar e agir, e de tomar decisões, a criança não consegue nem sequer escolher o que ela quer comer, aonde vai, o que vai fazer. Como ela poderia tomar uma decisão tão grande como essa? E é exatamente por esse fato que as crianças ainda não estão qualificadas por batismo. Os bebês ainda não estão qualificados por batismo. Bom, o indivíduo pode ser batizado sempre que tiver uma idade suficiente para poder compreender o significado do batismo. E quando a gente fala sobre idade, eu gosto sempre de usar a minha própria experiência. Eu fui batizado aos 8 anos de idade. Na igreja adventista, quando o indivíduo tem aí já por volta dos seus 6, 7 anos, ele tem agora a oportunidade de participar daquilo que chamamos de classes bíblicas para os filhos da igreja, onde eles vão estudar, com uma linguagem ainda infantil, é claro, eles vão ter a oportunidade de poder estudar um pouco mais sobre os princípios da igreja. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu fui batizado, eu não compreendia por todos os aspectos da fé cristã. Uma coisa eu sabia, que eu amava Cristo Jesus e queria dar minha vida para ele. E isso foi o suficiente para que eu pudesse ser batizado. A igreja adventista entende que a melhor época para que os filhos da igreja sejam batizados seja entre 8 e 11, 12 anos de idade. Por quê? Porque essa é a época em que o coração ainda está voltado para Cristo Jesus, bem como para a sua vontade. A partir dessa idade, entra aquilo que nós chamamos de a idade da adolescência, onde o adolescente ele entra numa fase de crise existencial, onde normalmente ele vai questionar aquilo que são as crenças ou os valores da própria família. É a idade que eles entram em crise. E alguns estudos feitos entre filhos da igreja que passaram pela experiência do batismo entre os 8 e os 11, 12 anos de idade, demonstraram que eles têm até 80% mais de probabilidade de passar por essa fase de rebeldia, que geralmente acontece no período da adolescência, e permanecer no caminho de Jesus, do que aqueles que não passam pela experiência do batismo nessa época. É exatamente por isso que Ellen White chega a mencionar em alguns momentos que os pais devem preparar os filhos para que nessa época em que o coração deles ainda está voltado para Jesus, eles tomem a decisão pelo batismo. E ela menciona que a partir dos 8 anos, entre os 8 e os 11 anos de idade. Então, a partir do momento que o indivíduo tem a idade suficiente para compreender o significado do batismo, o que o batismo representa? Compromisso com Cristo Jesus. Ele entendeu isso? Então ele pode ser batizado. Desde que eles tenham se rendido a Cristo e estejam convertidos. Pastor, como é que é a conversão? Conversão é o momento que o indivíduo se entrega a Jesus. Ele quer viver para Cristo, entendeu o que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. Desde que tenham compreendido os princípios fundamentais do cristianismo. Quais são os princípios fundamentais? Eu poderia citar alguns de vocês. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou, foi ao céu e vai voltar para poder nos buscar. Nós temos um compromisso com Cristo Jesus quando assumimos a ideia do batismo e nos unimos à igreja. É claro que quando pensamos nas 28 crenças fundamentais, nós pensamos nos fundamentos da fé cristã. Mas o indivíduo precisa pelo menos, ter compreendido os princípios fundamentais. Ele não pode abraçar uma fé sem compreender o que é que está por detrás dessa fé. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, é o que a Bíblia vai dizer. O indivíduo pode dar esse passo desde que tenha compreendido o significado de ser membro da igreja. Desde que ele queira também fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele entendeu isso e quer passar por essa experiência, então ele deve ser batizado. Isso significa que ele não vai pecar mais? Não.
Significa que ele foi a Jesus como ele estava, entendendo que o processo de mudança de vida é uma consequência do Espírito de Deus morando dentro de nós. Então ele toma a decisão, ele quer, ele decide que vai mudar de vida. E quem é que muda a vida dele de dentro para fora? O Espírito Santo. Nós temos que tomar muito cuidado aqui nesse ponto, porque algumas pessoas dizem que o indivíduo precisa arrumar a vida, transformar toda a sua vida para depois ser batizado. Isso não é bíblico. E Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O indivíduo vem a Jesus como ele está. Ele dá a Cristo Jesus a autorização para poder mudar a sua vida. Ele decide que vai passar por essa experiência de mudança. Mas nenhum de nós tem o poder de mudar a nossa própria história. Quem opera em nós tanto querer quanto efetuar é Deus em Cristo Jesus, mediante o Espírito Santo. Então é uma obra de Deus. Então, apesar do indivíduo ter que passar por um processo de arrependimento, tristeza pelo pecado, desejo de mudança de vida, nós precisamos entender que nós não podemos cobrar do indivíduo que ele, olha, você tem que mudar de vida para vir para Jesus. Mas não é que Jesus que vai mudar a vida dele? Então, com isso também, eu não estou dizendo que nós devemos batizar uma pessoa que ainda está vivendo no pecado aberto. Não, há um processo de maturação espiritual que vai acontecer nesse tempo de preparação para o batismo. Então o indivíduo toma uma postura, toma uma decisão. Perfeito. Então agora Cristo vai te ajudar a vencer isso tudo. E aí ele vem para Cristo Jesus. E quando ele passa a pertencer ao corpo de Cristo, que é a igreja, ele vai sendo moldado momento após momento. Aí começa um processo que tem início e só terá fim quando Cristo voltar. Porque nós começamos um processo de mudança quando nos entregamos a Jesus, e esse processo só termina quando Jesus voltar. Até lá, nós ainda estaremos em obras. Existem alguns frutos que são produzidos na vida de uma pessoa que se entrega a Cristo Jesus e passa pela experiência do batismo. O fruto produzido pelo batismo é uma vida dedicada a Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2 fala sobre isso. Vamos dar uma olhada nesse texto? O indivíduo que se entrega a Cristo Jesus, ele passa por uma experiência de dedicar a sua vida a Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo diz: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, aonde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então, agora, a partir desse momento que o indivíduo é batizado, ele vai estar com o seu foco é viver o estilo de vida do céu, o estilo de vida do reino de Deus. Um outro fruto que a Bíblia menciona que o indivíduo deve produzir depois do batismo, o segundo fruto é uma vida dedicada à igreja de Cristo. Veja 1 Pedro capítulo 2, versos 2 a 5. 1 Pedro capítulo 2, versos 2 a 5. Olha o que Pedro diz: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentam plenamente a salvação. Agora que provaram da bondade do Senhor, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Cristo Jesus e oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Esse texto é fantástico. O apóstolo Pedro, ele está dizendo aqui que quando você se entrega a Cristo Jesus, você se dedica à igreja. Ele vai dizer, você entra agora para o corpo de Cristo como um bebê espiritual. A gente não espera que um bebê, quando ele nasça, ele já saia correndo sozinho, que ele já vá procurar um emprego numa grande empresa, que ele comece a administrar a sua vida sozinho. Uma pessoa seria louca se exigisse isso de um bebê. O bebê, ele nasce pequeno, frágilzinho, ele não é capaz nem sequer de ir no banheiro sozinho, fazer suas necessidades fisiológicas. Ele faz ainda na fralda, tem que ter alguém para poder trocá-lo. Na hora que ele tem fome, ele nem sabe dizer que tem fome, ele só chora. O apóstolo Pedro está deixando claro que nós somos, quando a gente nasce no reino de Deus, a gente nasce como bebês. E a gente vai tomando leite espiritual da palavra de Deus. E vai crescendo. E enquanto isso, nós somos como que pedras
que são usadas na edificação da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, do qual Cristo é a pedra principal. Então, nós nos dedicamos, a partir do momento que entramos para o reino de Deus, que somos batizados, nós nos dedicamos também à igreja de Deus. O fruto final é a vida que ocorrerá, na verdade, a vida que ocorrerá no mundo, né? Que é a vida que a gente vai viver no meio da sociedade da qual Cristo nos tirou. Cristo quando ele foi orar pelos seus discípulos, inclusive, lá em João capítulo 17, ele diz assim: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Nós passamos por um processo de conversão, nós passamos por um processo de transformação de vida, nós nos unimos ao corpo de Cristo, que é a igreja, mas não somos tirados do mundo. Ainda vamos continuar trabalhando na mesma empresa, vamos continuar tendo os mesmos amigos. E agora, como representantes do reino de Deus, nós vamos influenciar as pessoas que estão à nossa volta para que eles também queiram passar pela mesma experiência que nós. Isso tudo é fruto que vem depois do batismo. É verdade que aqueles que foram batizados, eles devem ser considerados cidadãos do céu. Filipenses 3:20 é um texto muito bonito, onde o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Aqui está. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando você passa pela experiência do batismo, você se torna cidadão do céu. Por isso, agora, o estilo de vida que nós viveremos depois do batismo é a vida de cidadãos do céu. Mas também, nós somos chamados para fora do mundo. Aliás, nós fomos chamados para fora do mundo, tão somente com o objetivo de sermos treinados para dentro do corpo de Cristo. E depois retornarmos para o mundo como servos, participantes do ministério salvador de Cristo Jesus. Então, Cristo nos trouxe, quando a gente fala do mundo, está falando da experiência de pessoas que não creem em Deus. Deus vai lá e nos atrai com cordas de amor. O Espírito de Deus nos transforma, o sangue de Cristo nos perdoa. Nos unimos à igreja de Deus depois do batismo. Somos transformados, somos treinados agora sabendo como usar nossos dons e talentos e continuamos vivendo no mesmo mundo. Agora, com os dons e ministérios que recebemos, nós trabalhamos para ganhar mais pessoas para o reino de Deus. E assim, nós temos a oportunidade de crescer dentro da vida espiritual. O batismo, portanto, ele não é o último ato da vida cristã de um indivíduo, mas o primeiro. Eu costumo sempre usar um exemplo quando eu falo sobre a questão do batismo. Deus é tão honesto, mas tão honesto que ele não mexe em uma agulha que não pertence a ele. Por isso, antes que ele possa operar na nossa própria vida e nos transformar completamente, ele olha para você e para mim e diz: eu posso mudar a sua vida, desde que a tua vida seja minha. Nós temos o livre-arbítrio. E quando você decide que vai entregar sua vida a Cristo Jesus, ele entra dentro da nossa vida através do Espírito Santo e começa a transformá-la de dentro para fora. Enquanto esse processo vai acontecendo, estamos unidos a Cristo, estamos unidos à igreja e, ao mesmo tempo, vamos trabalhando para poder trazer mais pessoas para o reino de Deus. É assim que funciona a vida cristã. O batismo, portanto, é o primeiro ato público de uma pessoa que teve fé em Cristo Jesus, se sentiu triste pelos pecados cometidos e que quer passar por um processo de conversão. É quando damos autorização ao Espírito Santo para poder operar em nós a transformação, mudança de vida que ele gostaria de operar. Talvez hoje eu esteja falando para uma pessoa que nunca se entregou a Cristo Jesus, que nunca passou pela experiência do batismo. Talvez o Senhor Jesus esteja nesse momento, através desse estudo, dizendo a você que chegou a hora de passar por essa experiência. Ou quem sabe que você deve começar um processo de preparação para poder passar por ele. De assumir Cristo Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Talvez eu estou falando para alguém que já passou pela experiência do batismo, mas que se afastou de Cristo Jesus, que quebrou a aliança que fez com Cristo,
Quem sabe não é tempo de voltar para Jesus, de tomar a decisão de voltar para Cristo e reestabelecer essa aliança com Ele. Gostaria de orar nesse momento, pedindo a Deus para que nos ajude a passar por essa experiência. Muito obrigado, Senhor, porque nós percebemos hoje no nosso estudo que o batismo não é o último ato da história de uma pessoa, mas o primeiro ato de fé de alguém que quer viver pela fé com Cristo Jesus, que quer permitir ao Espírito Santo uma transformação de vida. Pedimos que o Senhor ajude a essa pessoa que está nos ouvindo agora e que ainda não teve a coragem de dar esse passo de fé. Quem crê em Cristo Jesus, mas ainda não foi batizado, ajude essa pessoa a entender que esse é o primeiro passo para que a salvação seja uma realidade na sua vida. Talvez, Senhor, essa pessoa que estuda conosco agora já foi batizada em algum momento, mas se afastou do teu caminho, quebrou a aliança com Jesus. Traz essa pessoa de volta. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso estudo de hoje. E se o foi, não desliga ainda. Um minutinho só. Queria pedir a você que você deixasse o seu like aqui nesse vídeo, que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos e deixe o seu comentário também aí agora no final. Sabe por quê? Cada vez que você deixa o seu comentário, o YouTube vai entender que esse é um vídeo relevante e que ele merece ser colocado à disposição de mais pessoas. Então, por favor, nos ajude em relação a isso. Deixe o seu comentário e, ao mesmo tempo, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Isso vai fazer a diferença e vai nos ajudar a continuar compartilhando a esperança com as pessoas todos os dias. Eu espero por você na próxima quinta-feira com mais um estudo da nossa série Eu Acredito. Que Deus te abençoe e até lá.